esta foi certamente uma homenagem que nós, economistas pós-keynesianos, economistas desenvolvimentistas no Brasil, além de pós-keynesianos, estamos fazendo àquele que foi o maior dos nossos economistas pós-keynesianos. Ele, eu já encontrei com ele quando, lá em 1980 e poucos, 80 e tantos, nas reuniões que havia no Tennessee. Naquela época ele devia ser aluno do Davidson, não? Acho que ele foi aluno do Davidson, do grande Davidson. E, então, eu não tenho muita coisa a dizer nesse momento, além dessas palavras iniciais, né, de boas-vindas a todos e afirmar essa homenagem muito forte nossa ao Fernando Cardim de Carvalho, né, e teve na sua mulher, eu sei disso, uma contribuidora e uma participante da vida dele muito ativa e muito importante, e está aqui conosco. E então, agora eu vou passar a palavra para o nosso conferencista, né? O nosso lecturer, que vai ser o Zé Luiz Oreiro. Depois eu vou passar a palavra para o Tiago e para o Fábio. E depois, né, eu passaria a palavra para quem quiser. Doutor Zé Luiz Oreiro, que foi aluno do doutor Luiz Fernando, teve essa sorte e esta alegria. Vamos lá. Ok, bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas que estão em território brasileiro e boa noite a todos e a todas que se encontram no continente europeu, como o Tiago, a Fernanda e o Gary Dymski. Quer dizer, é um prazer e uma honra estar hoje aqui falando das contribuições do professor Fernando Cardim de Carvalho. Quer dizer, eu conheci o professor Fernando Cardim em 1991, quando eu ainda era aluno da FEA UFRJ, eu estava fazendo o meu trabalho de iniciação científica pela FAPERJ, né, que se intitulava A Questão da Demanda Efetiva na História do Pensamento Econômico. E aí eu fiz uma série de entrevistas com economistas heterodoxos importantes, né, no Brasil, que foi com Ricardo Tolipan, com o Mário Luiz Poças e com o Fernando Cardim de Carvalho. Então, essa foi a primeira vez que eu conheci, né, o professor Fernando Cardim. Né? Eu já tinha lido um texto dele, que depois seria a base do livro que nós estamos comemorando, ou lançando hoje, né? Keynes e os pós-keynesianos. Esse era um texto para discussão do Instituto de Economia Industrial, ainda não era IE, né? Era um texto, se eu não me engano, de 1990 ou 1991, minha memória já não é tão boa quanto era antes, mas chamava Princípios de uma Economia Monetária de Produção. Os fundamentos da escola pós-keynesiana, Princípios de uma Economia Monetária de Produção. Né? Esse texto acabou virando o capítulo 3 do livro Keynes e os pós-keynesianos. Quer dizer, depois eu fiz, na sequência, né, quando eu saí da graduação, eu fiz meu mestrado na PUC do Rio de Janeiro, mas eu, como sempre fui heterodoxo, apesar de ter ido para a PUC do Rio, para aprender um pouco mais a teoria convencional, que eu achava que era importante, né, eu fiz como disciplina optativa no Instituto de Economia da UFRJ a cadeira do Fernando sobre macroeconomia pós-keynesiana. Tá? Ele já estava usando, nesse momento, o livro dele, né, o Mr. Keynes and Post-Keynesians, que é o livro que a gente está lançando hoje em português, Keynes e os pós-keynesianos. Né? E o Fernando foi também, no meu mestrado, co-orientador da dissertação. Quer dizer, o orientador foi o Eduardo Amadeu, né? E o co-orientador foi o Fernando Cardim de Carvalho. E aí, quando eu fui fazer o doutorado no Instituto de Economia da FRJ em 1997, o Cardim foi o meu orientador de doutorado. Então, assim, boa parte da minha visão de mundo, quer dizer, eu devo ao Fernando Cardim, quer dizer, ele teve um papel fundamental, né, na formação daquilo que o Schumpeter, né, chamou na sua magnífica História da Análise Econômica, chamou de visão de mundo. Eu fiz uma tese de doutorado que, no fundo, tentava
avançar em certos pontos da teoria pós-keynesiana, né? E, enfim, acho que eu acabei tendo alguma contribuição para a escola nesse sentido, né? Bom, mas o que a gente tem que falar aqui hoje é sobre o livro do Fernando, quer dizer, o que é que o Cardim fez, qual foi a sua grande contribuição para a escola pós-keynesiana. Eu acho que, para a gente entender a contribuição do Cardim, a gente tem que voltar um pouquinho nos anos 70. Aqui eu vou fazer uma pequena aula de história do pensamento econômico, ou macroeconômico. Tá? Quer dizer, nos anos 70, foi não só anos de crise econômica, né, com choque do petróleo, né, o primeiro, o segundo, estagflação, etc., mas foi uma crise da macroeconomia. Quer dizer, o paradigma dominante na macroeconomia entre os anos 40, 50 e 60 era o que podemos chamar de velho keynesianismo ou keynesianismo da síntese neoclássica, né? Que, basicamente, é a seguinte ideia, é a ideia de que, de fato, você tem problemas, né, de geração de demanda agregada para manter a economia funcionando o mais próximo possível do pleno emprego, né, e que o governo tem um papel, usando política monetária e política fiscal, para manter a economia operando o mais próximo possível do pleno emprego. Mas, uma vez que o governo tivesse feito esse papel, né, de estabilizador do sistema econômico, o sistema de mercado, o sistema de preços, se encarregaria, então, de fazer a alocação eficiente de recursos. Então, a síntese neoclássica, no fundo, é uma solução de compromisso entre os economistas teóricos, puramente teóricos, o pessoal do equilíbrio geral, etc., né, de que, no longo prazo, a economia funciona de acordo com os princípios, né, dos modelos de equilíbrio geral, mas, no curto prazo, devido a uma série de imperfeições de mercado, rigidez de preços, incerteza, ou o que fosse, poderiam haver desvios, até bastante persistentes, da economia com respeito à posição de pleno emprego. E, para corrigir esses desvios, você precisava da intervenção do Estado como regulador da demanda agregada. Então, essa era a síntese neoclássica, né? Isso vai ser o pensamento econômico dominante até o final dos anos 60, quando ele começa a ser violentamente atacado, primeiro pelo Friedman, tá? Com a curva de Phillips de longo prazo, ou também conhecida como a hipótese aceleracionista, né? E, na sequência, pelo pessoal das expectativas racionais, com Lucas, Sargent e Companhia Limitada. Quer dizer, no fundo, inclusive a crítica do Lucas e do Sargent é muito mais profunda, muito mais séria ao keynesianismo do que a do Friedman, né? Porque, no fundo, o que o Lucas e o Sargent vão dizer é que a agenda de pesquisa keynesiana estava errada, que tudo tinha que ser refeito, tá? Com base em microfundamentos. Então, toda a macro keynesiana estava errada e você precisava se livrar dela. Quer dizer, na verdade, o Lucas, o Robert Lucas, quando ele esteve na ANPEC, em 1994, que foi em Florianópolis, o título da letra dele foi The End of Macroeconomics, né? Eu fui assistir por que eles chamam de The End of Macroeconomics. Bom, mas o fato é que a economia keynesiana estava sob pesado ataque. E aí você vai ter duas tentativas de resposta. Uma mais tradicional, que vai dar origem aos novos keynesianos, ou seja, que os novos keynesianos, como Menkel, né, o Stiglitz, né, o que eles vão fazer é reformular a teoria microeconômica, né, para que ela fosse compatível com a velha macroeconomia keynesiana. Então, eles diziam o seguinte, olha, o problema, eles aceitaram, né, que havia uma crítica, que havia um ponto de conflito ou uma inconsistência na síntese neoclássica, mas eles achavam que a solução não seria adaptar a macro keynesiana à microeconomia neoclássica, mas o contrário, ou seja, você reconstruir a microeconomia para que ela fosse compatível com a macroeconomia keynesiana. Então, essa é basicamente a linha, né, dos novos keynesianos de primeira geração, né, que vai ser o Menkel, vai ser o David Romer, né, vai ser o próprio Blanchard, entre outros. Bom, agora, nos anos 70, surge uma nova escola de pensamento que vai se chamar pós-keynesiana, embora já existisse esse termo para se referenciar a uma escola, que é a escola de Cambridge, né,
que era a John Robinson, Nicholas Calder, Luigi Pazinetti, etc. Mas surge uma escola nos Estados Unidos, né, em torno, né, da figura do Paul Davidson, né, que foi o orientador do Cardin, que vai dizer o seguinte: olha, o problema com a velha macroeconomia keynesiana é que ela traiu Keynes. Ou seja, ela fez uma enorme simplificação da natureza da revolução keynesiana, ignorando toda a discussão que o Keynes faz na teoria geral e em escritos anteriores, como Treatise on Money, e também nos artigos posteriores à publicação da teoria geral, né? Ignorando toda a discussão sobre incerteza, tomada de decisão, tempo, preferência por liquidez, etc, etc. Então, o que nós precisamos fazer é um retorno às origens, ou seja, vamos retornar aos escritos do Keynes, coisa que foi enormemente facilitada pela publicação do Collected Writings of John Maynard Keynes, né, pelo Donald Muggeridge, nos anos 70, né, que é uma coleção de basicamente 29 volumes, que inclui todos os livros do Keynes, né, não só a teoria geral, que acho que é o volume 7 ou 8, não só a teoria geral, mas também Treatise on Money, as cartas que o Keynes escreve para os seus colegas economistas, quando ele está discutindo os drafts da teoria geral. Como Ferrari? Volume 7? Isso. Esse processo foi facilitado pela publicação, né, dos Collected Writings of John Keynes, né, que era mais jovem, né, do que o Minsky e o Davidson, mas vai se tornar um grande expoente dessa nova escola de pensamento chamada de pós-keynesiana. E o Fernando Cardin vai fazer o seu doutorado, e o que basicamente o Fernando Cardin se propõe no livro Keynes e os pós-keynesianos é criar uma espécie de princípios, né, de economia pós-keynesiana, a semelhança que o Marshall fez em 1890, mas que sistematizasse, né, o pensamento pós-keynesiano de uma maneira que fosse teoricamente unificada. Por que isso? Porque em 1979, o Robert Solow, prêmio Nobel de Economia e um velho keynesiano, escreve um artigo no Canadian Journal of Economics, né, em que ele faz uma apresentação do estado da macroeconomia até aquele momento. Então, ele fala dos velhos keynesianos, fala dos novos clássicos, e ele tem uma sessão dedicada aos pós-keynesianos. E, resumindo a sessão que ele dedica aos pós-keynesianos, ele diz o seguinte: olha, esses pós-keynesianos, tem um pessoal que trabalha com os Rafa, tem o pessoal da escola de Cambridge, tem o pessoal do Davidson e do Kregel, isso é uma bagunça, né? Quer dizer, na verdade, eles parecem estar, Solow referindo-se aos pós-keynesianos, parecem estar mais unidos em função daquilo que eles negam do que em função daquilo que eles propõem. Ou seja, o que o Solow estava dizendo é que os pós-keynesianos não tinham uma teoria unificada, consistente, para colocar no lugar da teoria neoclássica, né? E ele, como sempre, um humor muito ácido, disse que o pós-keynesianismo era mais um state of mind do que uma escola de pensamento. Bom, é nesse contexto que se insere o livro do Cardin. Quer dizer, o Cardin tenta fazer neste livro, precisamente, ou tenta dar nesse livro, uma resposta ao Solow. Ou seja, mostrar que havia uma unidade teórica, né, e que, em torno de alguns princípios, que no livro, no capítulo 3 do livro, são 6 princípios básicos que definem uma economia monetária de produção, né, você poderia construir, né, um novo paradigma econômico, né, que é isso que o Keynes teria tentado fazer na teoria geral e nos escritos posteriores à teoria geral, mas que ele acabou não fazendo, seja pelos problemas de saúde que o Keynes teve, lembrando que ele teve seu primeiro ataque cardíaco em 1937, né? Seja porque o Keynes era um homem que tinha vários interesses, quer dizer, não só o Keynes era um brilhante
teórico em economia, mas também ele era um especulador bem-sucedido na Bolsa de Valores. Inclusive, o Skidelsky chega a fazer a conta, né, de quanto que o Keynes teria, né, se ele fosse vivo em 2011, que foi o livro que o Skidelsky escreveu sobre Keynes. Acho que era algo como 44 milhões de libras, ou seja, um patrimônio razoável, tá? Não o tornava um bilionário, obviamente, mas ele era um homem, certamente, de bastantes posses, né? E, além de tudo mais, o Keynes gostava muito de artes, etc. Quer dizer, ele casou com uma bailarina, enfim, tinha um grupo de amigos que tinha interesses mais amplos do que, precisamente, a economia. Bom, e, fora isso, Keynes ainda se metia na formulação de política econômica. Um dos últimos livros dele, acho que foi o último, que também eu li recentemente, foi How to Pay for the War, né, que é um documento em que o Keynes faz sugestões, né, para o Tesouro Britânico de como financiar o esforço de guerra contra a Alemanha nazista. Então, Keynes era uma pessoa com uma grande variedade de interesses, uma capacidade de transitar entre níveis de abstração muito diferentes, o que certamente o torna um gênio. Tá? Quer dizer, eu acho que é inegável que o Keynes foi o maior economista do século XX e, além de o maior economista do século XX, certamente uma das maiores inteligências do século XX. Tá? Bom, mas então esse é o propósito do livro do Fernando, né? de você mostrar que a economia pós-keynesiana era um paradigma, no sentido de Thomas Kuhn, tá? Um paradigma alternativo à teoria neoclássica, né? E o Davidson tinha começado a fazer isso em alguns artigos dele no início da década de 80, eu acho, publicado no JPKE, acho que em 82, 83, que o Davidson define 3 axiomas da teoria pós-keynesiana, né? Mas o Cardin achava que a maneira pela qual o Davidson tinha apresentado os princípios que definem uma economia monetária de produção, que não era satisfatória, né? Então, ele começa, né, o seu livro, do Sr. Keynes e os pós-keynesianos, justamente definindo o conceito de economia monetária de produção. E aí, que é importante ressaltar a natureza precisa da Revolução Keynesiana. Quer dizer, na interpretação do Cardin sobre a natureza da Revolução Keynesiana, o que o Keynes fez, né, foi construir, né, uma teoria na qual a moeda fosse essencial. Por que isso é importante? Porque se a gente for olhar a teoria neoclássica, né, pega um autor muito importante, como Knut Wicksell, né, talvez um dos maiores economistas neoclássicos do final do século XIX, início do século XX. Né? Bom, o Wicksell tem o seu mais famoso livro, o Lectures on Political Economy, que tem 2 partes. A parte 1, ele apresenta todos os teoremas, né, de distribuição, valor, etc., para uma economia sem moeda. Ou seja, moeda não existe, uma economia de troca direta. Né? A moeda, ela simplesmente não tem nenhum papel na parte 1 do livro do Wicksell. E o que é que o Wicksell faz na parte 2? Na parte 2, ele reescreve todos aqueles teoremas que ele tinha apresentado na parte 1, só que agora considerando um modelo mais realista, em que existe moeda e existe um sistema bancário. Bom, mas essa maneira de encarar a moeda, ela tem implícito dentro dela a hipótese de que a moeda não é essencial. Ou seja, tudo que você precisa entender sobre o funcionamento da economia, você pode entender num modelo sem moeda. A moeda é apenas uma adição posterior que torna o modelo mais complicado, mas que não muda a essência da análise econômica. Pois muito bem, o conceito de economia monetária de produção é precisamente rejeitar isso. Ou seja, é você começar com a moeda desde o princípio. Ou seja, a moeda, citando Keynes, não vou citar ipsiliteris, mas a ideia de que a moeda é essencial é porque ela afeta os motivos e as decisões dos agentes econômicos. Portanto, né, não é possível conhecer, né, o estado de equilíbrio do sistema econômico, se existir um,
nem no curto, nem no longo prazo, se você não conhecer, né, o comportamento da moeda entre o primeiro estado e o último. Né? Então, esse conceito de economia monetária de produção vai ser definido na primeira parte do livro do Cardim, né? Ele dedica, são os 4 primeiros capítulos, né? O capítulo 3, ele define o conceito de economia monetária de produção e apresenta os 6 princípios teóricos fundamentais. No capítulo 4, ele faz uma análise sobre a tomada de decisão em condições de incerteza forte, né? Lembrando que incerteza forte é uma incerteza que não pode ser medida, né? Ela não se reduz a cálculo de probabilidade, né? E, a partir do capítulo 5, 6, 7, 8, o que o Cardim vai fazer é operacionalizar esta visão na forma de um modelo heurístico, não é um modelo matemático, mas é um modelo heurístico, né? Em que o Cardim inverte a ordem de apresentação dos capítulos da teoria geral. Por que ele inverte? No capítulo, como é que começa a teoria geral? A teoria geral começa de verdade no capítulo 2, né? Que é o capítulo sobre o mercado de trabalho, né? Em que o Keynes nega, né, o segundo axioma da teoria clássica, né? E no capítulo 3, que ele apresenta o princípio da demanda efetiva. E aí, nos capítulos seguintes, o Keynes vai detalhando qual é a função consumo, como é que determina investimento, depois vai para preferência de liquidez, aí fecha o modelo no capítulo 18, e tem um capítulo, que é o capítulo 17, né, que é o modelo de escolha de ativos, né, ou o modelo da taxa própria de juros, que meio que fica boiando no ar, né, flutuando no ar, que, na verdade, as pessoas não deram muita bola para o capítulo 17. Pois muito bem, é esse capítulo que o Cardim vai começar o core analítico do seu livro, né, com o modelo de taxa própria de juros, né, em que o Cardim vai mostrar que a moeda, né, é um ativo como outro qualquer, ou seja, uma forma de acumulação de riqueza, tá? Ou seja, e como tal, afeta a decisão de acumulação de capital. Ou seja, nesse sentido, o Keynes teria, na visão do Cardim e dos pós-keynesianos, construído uma teoria geral da acumulação de capital, em que o investimento em capital fixo é apenas uma das formas possíveis de valorização da riqueza ao longo do tempo. Tá? E a partir daí ele deriva, e tem um capítulo sobre a propensão a consumir, sobre decisão de investimento em capital físico, etc., etc., e a última parte do livro ele tem algumas implicações em termos de política econômica, principalmente a questão da inflação, né? Quer dizer que isso foi um outro assunto que o Cardim, como economista pós-keynesiano brasileiro, isso aqui é importante chamar atenção, tá? Quer dizer, como economista pós-keynesiano brasileiro, o Cardim escreveu sobre o problema da alta inflação brasileira, tá? E isso aparece lá no final do livro, e com várias recomendações de política econômica, né? Seja de política monetária, política de rendas e etc., né? Bom, eu acho, assim, eu li muita coisa do que o Cardim escreveu, certamente, assim, das coisas que o Cardim escreveu é que eu mais gosto, quer dizer, eu uso o livro do Cardim até hoje, dos meus cursos de macroeconomia pós-keynesiana na graduação da Universidade de Brasília, tá? E também já dei, né, esse curso na pós-graduação do FRJ, tá? Agora, o propósito desse livro, do Cardim, era realmente ser o grande Principles of Economics da teoria pós-keynesiana, né? E aí que tem um problema, porque surgiu um concorrente. Quer dizer, o concorrente foi o Marc Lavoie, né? Quer dizer, o Marc Lavoie, ele também se dedicou exatamente a esta tarefa, né, de responder ao Solon, né? E ele escreveu um livro em 1992, que, aliás, no mesmo ano que o Cardim publicou o Mr. Keynes and Post-Keynesians, chamado Foundations of Post-Keynesian Analysis, né? E por razões que, enfim, não vou discutir aqui, porque não vou me delongar muito, e até porque eu ainda não tenho uma resposta acabada para esta pergunta, o livro do Lavoie é que se tornou a grande referência para os pós-keynesianos no mundo, não no Brasil, tá? Mas pós-keynesianos no mundo, se tornou a grande referência do ponto de vista da sistematização dos
princípios básicos da escola pós-keynesiana. Mas, no Brasil, né, o pós-keynesianismo está intimamente associado à figura do Fernando Cardiz de Carvalho e, particularmente, ao livro que nós estamos lançando hoje. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre o Fernando. Bom, além de tudo, só agora com um depoimento pessoal, além de ter sido meu orientador, ele foi meu amigo, né? Enfim, era uma pessoa com que muitas vezes eu ia tomar conselhos pessoais, né? Em momentos alguns difíceis da minha vida, né? E assim, eu tenho apenas muito que agradecer à pessoa do Fernando Cardim de Carvalho, que, entre outras coisas, tinha um humor divertidíssimo, né? E um humor que não ofendia as pessoas. Quer dizer, era assim, um humor muito leve, muito engraçado. Eu lembro, só vou terminar minha apresentação só com isso, que o Cardim adorava encher minha paciência com esse caso, mas foi o seguinte, quando estava fazendo doutorado, eu dava aula no IBMEC, do Rio, né? E aí a minha aula era a primeira, começava às 7h30 da manhã, só que a aula do Cardim começava às 10. E aí, às vezes, eu chegava um pouco atrasado, porque, enfim, por razões de trânsito e tal, e aí não tinha tomado café da manhã, porque tinha saído muito cedo de casa para ir para a faculdade. Aí teve um dia que eu passei no bar do Instituto de Economia, eu peguei umas batatinhas, um saquinho de batatinhas e uma Coca-Cola zero. E o Cardim já estava dando aula. Então, eu entrei devagarzinho, fui sentar lá no fundo da sala, né? E, assim, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Aí, eu abri a latinha de Coca-Cola zero e fez aquele... O Cardim parou a aula e me disse o seguinte: bom, pessoal, vamos dar um tempo aí para esperar o Zé Luiz terminar de fazer o seu lanchinho e aí a gente recomeça a aula. Eu não sabia onde me esconder, mas, enfim, foi. E, assim, todo episódio, todas as vezes que o Cardim podia, ele lembrava das batatinhas chips e da Coca-Cola zero. Tá bom? Mas é isso, pessoal, muito obrigado e, enfim, continuamos aí a apresentação. Presta seu microfone. Muito obrigado, Zé Luiz, pela excelente apresentação. Eu vou passar agora a palavra ao Tiago, filho do Fernando, e depois ao Fábio Terra, nosso presidente da AKB. Mas depois eu vou pedir também que dois ilustres pós-keynesianos que eu vejo aqui, o meu ex-aluno, Gilberto Tadeu Lima, e o Fernando Ferrari, também falem algumas palavras sobre o Cardim. Né? Estão convocados, os outros poderão falar como quiserem. Tiago. Muito obrigado, professor Bressa Pereira, obrigado ao Zé Luiz por essa apresentação fantástica, sobretudo no final também por lembrar um pouco do humor que nós temos, eu e minha mãe estamos muito comovidos com as homenagens e acho que as coisas... Só explicar uma coisa, que eu estou falando em nome da minha mãe porque existe alguma chance que eu consiga chegar até o fim, mas se não conseguir eu peço desculpas já antecipadamente. Bom, eu vou só falar um pouco, eu me lembro muito bem do meu pai escrevendo esse livro quando ele ainda estava na UF, a gente morava em Niterói, ele tinha 36, 37, 38 anos quando escreveu e terminou o livro. Meu pai tinha um enorme orgulho da sua capacidade de escrever e explicar as coisas e espero que as pessoas gostem do livro. Eu, muito por acaso, recebi, mesmo hoje no correio, o In the Long Run, We're All Dead, do Jeff Mann, e logo no começo o livro começa com o Mann dizendo que o Keynes... As creative, porque o Keynes seria o economista mais importante do século XX, como disse o Zé Luiz, ele diz, as creative and fascinating a thinker as he was, his ideas became extraordinarily powerful for the same reason anything else becomes extraordinarily powerful. His audience empowered them. E eu inseri isso aqui agora porque eu vejo sempre em várias entrevistas com meu pai e muitas das conversas que ele tinha com pessoas que sempre diziam que estavam fascinadas ou perplexas por que o Brasil desenvolveu uma escola keynesiana e pós-keynesiana
tão proeminente, porque que nos anos 80 e 90 a economia escapou da ortodoxia no Brasil, e meu pai, porque era o seu feitio, nunca pôs o dedo nele próprio, mas eu acho que estamos todos aqui hoje porque é ali que o dedo tem que estar, em grande parte, de que ele promoveu através do ensino, através do que ele escreveu e através de estar sempre engajado na esfera pública, o pensamento alternativo em economia. Também nestas entrevistas ele sempre evitava o rótulo do keynesiano ou pós-keynesiano. Ele gostava de discussão, de debate, ele não era uma pessoa dogmática, e eu acho que uma das coisas que mais atraía a economia heterodoxa é a parte heterodoxa, era ser do contra, é poder discutir. Mas no livro, no Mr. Keynes and the Post-Keynesians, ele diz também uma coisa que eu acho que quem conhece sabe que é muito a raiz disso tudo também para ele, que ele diz: "We have proposed that Keynes' revolutionary endeavor was the formulation of a new concept of economy that would better depict the workings of the real world." E isso é das coisas mais importantes para o meu pai, como economista e como cidadão, estar sempre engajado, sempre participando, manter a economia perto da realidade, inclusive como ciência. Eu sou biólogo e nós discutimos imenso os problemas científicos da economia como ciência, e do que se pode verificar e do que se pode ter, e das coisas. O meu pai não gostava de insultar as pessoas, mas das coisas que ele puxava da manga quando não gostava de alguém, uma delas era alienado, mais do que burro, mais do que qualquer outra coisa, eram as pessoas que simplesmente se omitiam, que não participavam, que fugiam. E acho que isto era uma coisa que atraiu meu pai ao Keynes, em grande parte. Era o Keynes, como o Zé Luís disse, sofreu vários ataques cardíacos. No fim, dizia-se que ele foi uma vítima da guerra, como qualquer soldado, porque teve sempre a brigar e sempre na esfera pública a lutar, e essa parte da vida do meu pai também, desde adolescente, foi junto com a minha mãe. Uma coisa engraçada que talvez muita gente não saiba é que também perguntavam muito ao meu pai por que ele resolveu ser economista, e ele dizia que não sabia. Dizia que ele saiu de casa para fazer o vestibular, que ia se inscrever em duas coisas, em Direito, na USP, e em jornalismo na Casper Libero, porque ele queria ser jornalista político. E que na hora de se inscrever, em vez de Direito, escreveu Economia, e que não fazia a menor ideia por quê, e que voltou para casa, e estavam todos perplexos porque ele saiu de casa para estudar Direito e voltou matriculado para fazer o vestibular de Economia. E ele dizia que ele não achava que isso era o mais importante, que o mais importante era o tipo de economista que ele resolveu ser. E isso não quer dizer keynesiano, pós-keynesiano, ortodoxo, heterodoxo. Queria dizer que ele queria e fez a economia preocupada com a realidade, preocupada com as pessoas. Acho que é uma das grandes afinidades dele também pelo Keynes, este componente de nunca deixar de pensar a economia como uma ciência moral e como uma ciência política. Meu pai adorava história e sabia muito bem de que, apesar do que veio depois, de que, por exemplo, o Adam Smith se considerava, acima de tudo, um filósofo moral e não o que nós hoje chamaríamos um economista, e que ninguém era suposto ler o Wealth of Nations sem ler o Theory of Moral Sentiments. E tornou-se economista, foi discípulo e aluno de algumas pessoas brilhantes, primeiro o Antônio Barros de Castro, que também foi um amigo de família de toda a nossa vida. Depois do Paul Davidson e Jan Kregel e várias pessoas quem ele sempre reconheceu e que estiveram sempre presentes não só na vida profissional dele, mas na nossa família. O livro
eu acho que é uma grande coisa, finalmente está disponível em português. O meu pai explicava as coisas muito bem. Eu descobri isso mais tarde, quando eu casei, tive filhos, porque meu pai sempre recusou-se me explicar qualquer coisa. Quando eu tinha uma pergunta, ele me dava um livro, mandava ler, aí eu dizia, já não quero mais saber. E aí ele dizia, não, agora você tem que me explicar, senão não tem mesmo. Então, depois de 30 anos, eu vi meu pai explicando coisas à minha mulher e aos meus filhos e percebi por que os alunos têm uma dedicação extraordinária. Algumas semanas atrás, não sei, no tempo Covid, isto é tudo muito difícil de manter senso do tempo, alguma coisa entre algumas semanas e alguns meses atrás, num outro evento, o Gary Dymski, que está aqui no meu canto superior esquerdo, mas estará em cantos diferentes das diferentes pessoas, mencionou uma coisa interessante sobre o livro, sobre a recepção do livro, quando o livro saiu pela primeira vez em inglês, em 1991, 92, que uma crítica, um dos críticos estava perplexo com a ausência de formalismos matemáticos. E isso era de propósito. Meu pai adorava matemática. Quando nós voltamos de Nova York em 2015, ele voltou com uma pilha de livros de álgebra linear e cálculo e probabilidade, porque queria voltar a estudar matemática a sério. Ele só não gostava das pessoas que usavam matemática como uma maneira de criar confusão, de mascararem o que não sabem. E isso é uma coisa que em mim também sempre gerou uma grande afinidade, porque eu sou biólogo e dentro da biologia, o meu nicho é a imunologia, e as duas grandes teorias, a grande teoria da biologia, a teoria do Darwin, é uma teoria de imenso valor e que informou toda a biologia, que não tem uma única equação e famosamente tem só uma figura no livro todo, e é um desenho de uma árvore. E na minha área da imunologia, a teoria da seleção clonal, não é o caso o que é, que também é um modelo heurístico extremamente poderoso, extremamente importante, que foi seguido nos anos 70 e 80 por uma série de escolas que, de maneira parecida com a economia, tentaram criar formalismos matemáticos que não levaram a nada, e não é uma comparação muito justa em caso da economia, mas no nosso caso não deram em nada, não ajudaram ninguém e sumiram. E ninguém prestou muita atenção, para ser sincero. Então foi, como se diz aqui em Portugal, só se estragou uma família. Mas era uma ideia de clareza, uma ideia de, como dizia o Einstein, de make things as simple as possible, but not simpler. Ele nunca retirava a essência das coisas, nem derrubava as partes importantes, simplesmente achava que tinha que explicar, e que as pessoas tinham que entender, e que essa era a função dele como escritor e como professor, e eu acho que sempre fez isso de uma maneira brilhante. Era uma abordagem também que passava sempre por respeitar quem discordava, desde que as pessoas estivessem agindo de maneira honesta e de boa fé. Quando eu era adolescente, em algum momento, eu li aí um colunista qualquer que escreveu algo que eu achei completamente bárbaro sobre o Hayek, eu virei para meu pai e disse, pô, o Hayek, que idiota. E ele disse, não, eu posso discordar, mas pensa bem daquela pessoa onde estava em 1930, o que viveu, vai ler, em vez de ler a versão de terceira mão aqui do colunista de não sei aonde, vai ler o original. Depois discorda da pessoa, mas discute sempre com a pessoa, com a melhor versão do outro lado. Não? Eu só ouvi realmente em cólera com outro economista quando saíram aquelas histórias do James Buchanan e dos irmãos Koch, e aí era porque era uma falta de honestidade, não era por uma questão de não concordar com as ideias. E a última coisa que eu quero só dizer é que meu pai era um professor e ele tinha muito orgulho disso, e estando na academia é muito raro encontrar uma pessoa do nível e que tenha chegado onde chegou em termos do seu percurso acadêmico e intelectual como meu pai, que ainda gostava de dar aulas na graduação. Tinha um prazer enorme de dar aulas na graduação. Eu vivo num meio onde as pessoas às vezes põem nos contratos que não tem que dar aulas na graduação. E
e ele achava isso, para usar uma palavra técnica dele, uma babaquice enorme. Ele dizia que, na verdade, como aula, gostava muito mais de dar aulas na graduação do que na pós-graduação, porque tinha menos gente blasé fazendo pose, que não estava impressionado com coisas que deveriam ser impressionantes. Eu, como adolescente, quando tinha essas atitudes também, encontrava esse termo técnico, não seja um babaca, e se deixe maravilhar pelas coisas e aprenda e veja. E acho isso extraordinário. Quando nós arrumamos o apartamento no Rio de Janeiro, encontramos uma série mais ou menos ininterrupta de placas de homenagem, acho que há 1 ou 2 anos que faltam só, de todas as turmas que se formaram, de ser sempre o Paraninfo, a pessoa homenageada pelas turmas que passaram por ele no fim do curso. Há uma placa onde deve ter sido por uma destas, é o Ken, são todos dele. Ele adorava ensinar, adorava mesmo dar aula, e não só ser professor universitário como um título honorífico. E por isso eu queria terminar agradecendo, em meu nome e em nome da minha mãe, ao professor Bresser Pereira por ter promovido esta oportunidade de prolongar este ensino do meu pai, através pelo menos da sua obra escrita, por mais tempo e por um outro público. E muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Muito bonita a sua apresentação. E agora vamos ouvir o Fábio Terra. Bom, boa tarde, quase boa noite a todas e a todos. Para mim é uma honra imensa estar aqui. Eu prometo que eu vou ser breve, para que a gente dê a voz para outras pessoas. E, sem sombra de dúvidas, é muito bom ter sido antecipado pelo Loureiro, pelo Tiago e pelo professor Bresser, que já trouxeram vários elementos que são relevantes para que a gente recobre o professor Cardim. Uma coisa que eu vou fazer, dado que os meus antecessores não fizeram, é mostrar o livro para vocês. Tá? Ele já está aqui, eu já fiz a aquisição, tão logo vi que estava sendo vendido. Tá? Comprei, claro, a cópia física, embora seja adepto de livro digital. Para essa daqui, sem dúvida, a versão física é aquela que temos que ter. Eu queria começar destacando não o professor Cardim, tá? Mas o professor Bresser, porque esse ato de solidariedade, né, que o professor Bresser comumente faz, e agora fez traduzindo, né, permitindo a tradução do livro do Cardim para o português, é mais do que um ato de solidariedade, é um serviço público. Né? Um serviço público, daqui a pouco eu vou destacar o que esse livro agrega, mas, sem sombra de dúvida, é uma contribuição que o professor Bresser viabiliza para que a gente possa estender o ensino do pós-keynesianismo no Brasil, nesse momento, talvez mais do que nunca, que ele é tão necessário para que a gente construa o nosso caminho de futuro. Né? Então, obrigado, professor Bresser, por viabilizar a tradução do livro do professor Cardim. Indo, né, ao professor Cardim, eu queria destacar alguns pontos, né, sobre o que o professor Cardim representa para a gente aqui no Brasil, para o pós-keynesianismo. Né? Ele é cofundador das gerações pós-keynesianas. E aqui eu usei o plural para dizer gerações, porque se ele vem, talvez, na primeira geração, né, a gente tem nessa sala aqui agora, por exemplo, do Loureiro, do Antônio Alves, que foram alunos do Cardim lá atrás, e nós temos, a mim, temos aqui o Norberto, a Eliane, que já foram uma segunda geração, por exemplo, eu fui aluno do Loureiro lá 14 anos atrás, tá? E eu vejo aqui na sala, por exemplo, a Marina Liuzzi, eu vejo na sala o próprio César Signates, que são pessoas que estão uma geração abaixo da minha. Então, essas gerações foram construídas, né, e muito sob influência do trabalho do professor Cardim. Então, ele, junto com outros e outras, é claro, tem a importância crucial de ser cofundador
tá, da tradição pós-keynesiana aqui no Brasil. O Oreiro já contou também, o Tiago, a história, né, do que o livro representa. Queria dar 2 destaques aqui, que primeiro é onde, né, o professor Cardim vai fazer o seu doutorado e produzir essa obra, né? Ele vai produzir essa obra na efervescência daquilo que vai consolidar a escola pós-keynesiana que nós conhecemos hoje, sendo aluno, como o Tiago e o Oreiro já comentaram, do Kregel, tá, do Davidson e de outros notáveis pós-keynesianos, né? Isso, portanto, tem uma importância crucial, porque ele foi beber na fonte, né? E é da fonte que ele vai oferecer para a gente esse trabalho que ora, né, lançamos. Há também uma outra importância, que é a ininterrupta produção do professor Cardim, que é prolífica em várias frentes, no volume da produção, na qualidade da produção e nos vários campos em que o professor Cardim produziu, trabalhou, né? Então, isso é muito importante, porque não vai, tá, se restringir, portanto, a produção do professor Cardim ao seu livro, ele vai continuar muito além disso, e acho que isso é uma distinção em relação, inclusive, a outros autores que o precederam e que, inclusive, o ensinaram lá nos Estados Unidos, né? Por fim, sobre o livro, daqui a pouco eu vou voltar para falar mais uma importância do professor Cardim, que é a que talvez mais me caiba aqui, tá? Mas eu vou passar agora rapidamente a falar sobre o livro, né? O livro, o Oreiro já antecipou isso, né? Crucial, porque ele ajuda a definir o que vem a ser o paradigma pós-keynesiano, né? Então, junto com o livro do Cardim, do Lavoie, do próprio Philippe Arestes, que estão vindo ali em 1992, e o Cardim é um desses, e que vai construir ali 6 paradigmas, 6 hipóteses, 6 pressupostos que fecham o que vai se entender como teoria pós-keynesiana, avançando, portanto, em relação ao seu orientador, o Paul Davidson, né? Essa versão em português do livro, por sua vez, tem 2 contribuições precípuas. A primeira delas é porque ela ajuda a todos os interessados, e não são poucos, vejamos, nós temos talvez 40 pessoas nessa sala agora, né? Nós temos vários cursos de pós-graduação e de graduação com disciplinas obrigatórias que ensinam Keynes, e esse livro ajuda a compreender Keynes, tanto quanto ajuda a compreender a tradição pós-keynesiana. Portanto, este livro, que já era a leitura obrigatória nestas formações, agora se torna uma leitura obrigatória muito mais acessível, porque em português, porque não mais a $1.000, como era a versão em inglês, agora a gente compra isso daqui por R$50, e isso daí é algo que digamos, esses livros em português que consigam sintetizar tanto uma leitura de Keynes quanto uma leitura do pós-keynesianismo, esses livros são carentes na literatura em português, e, portanto, essa obra vai contribuir muito nesse sentido. E, por fim, quero chamar a atenção de mais uma importância do professor Cardim, que é a Associação Keynesiana Brasileira, a AKB, da qual eu sou hoje presidente. Há vários ex-presidentes da AKB aqui, vários membros da AKB nesta sala, neste evento, e a AKB é uma ideia que surge lá do Grupo da Moeda, que o professor Cardim mantinha na UFRJ, e que tinha uma vasta produção e uma vasta inserção acadêmica. Tão vasta que que precisou de uma associação que pudesse dar mais vazão e congregar todos aqueles que estavam, né, e ainda hoje estão, produzindo em termos das várias perspectivas dentro da teoria pós-keynesiana, né? A AKB hoje tem 130 membros, essas pessoas são das diversas perspectivas que compõem a teoria pós-keynesiana. Nós temos desde institucionalistas,
passando por israfianos, pessoas que são adeptas dos modelos caldorianos, os proponentes da teoria monetária moderna, os pós-keynesianos fundamentalistas talibã, no qual eu me incluo, tá? Acho que o professor Ferrari, meu orientador, idem, alguns outros, todos nós estamos ali dentro, tá? Dando vazão à obra do professor Cardinho de Carvalho, tá? E certamente, mais do que patrono e idealizador, o professor Cardinho de Carvalho é uma grande referência, tá, para nós lá na AKB. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero ter feito jus, tá, a este grande ser humano que foi o professor Cardinho de Carvalho. Muito obrigado, Fábio. Muito bonito. Então, Gilberto, pode dizer alguma coisa? Cadê o Gilberto? Fugiu o Gilberto. Está aqui. E aí, Bress? Bom, quer dizer, boa tarde a todos e a todas. O Bresser me brindou com essa surpresa de falar algumas palavras. Quer dizer, gostaria de poder ter preparado algo melhor, mas talvez de forma espontânea eu faça algo que faça mais jus à minha enorme estima pelo Cardinho. Eu, infelizmente, eu não tive a oportunidade de participar, de ficar até o final daquele encontro da AKB em Porto Alegre, né, Fábio? Onde foi montada, lá no final, uma sessão em homenagem ao Cardinho. Eu tive que voltar para São Paulo antes. Quer dizer, foi uma pena, então, certamente, eu não poderia deixar de participar aqui. E aí, com essa surpresa que o Bresser me proporciona, certamente a satisfação é maior. Bom, quer dizer, eu corri para ver o exemplar da minha dissertação de mestrado, e aí vi que eu tinha uma certa desconfiança de que eu tinha citado bastante o Cardinho, eu ainda lembrava, né? Mas o Cardinho, ele é o terceiro autor que eu cito na minha dissertação, mais do que o próprio Keynes, né? Primeiro é o Davidson, depois é o Kregel, mas logo atrás é o Cardinho. O Cardinho, eu travei contato com ele quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado. Ele foi extremamente generoso em prover uma série de comentários. Depois ele veio a participar da minha banca, né? Acho que foi em dezembro de 91 que eu defendi. Então ele participou da minha banca junto com o Bresser, junto com o Luiz Antônio Oliveira Lima, que foi o meu orientador. Depois o Cardinho, muito generosamente, fez uma carta para o meu pedido de bolsa para a CAPES, para fazer o doutorado no exterior. Foi uma carta muito generosa, com certeza ajudou bastante, né? Eu consegui a bolsa. E mas eu fui para lá, e aí o Zé Luiz citou, quer dizer, o resgate importante que o Cardinho faz no capítulo 17, né? O meu projeto de doutorado que eu tinha em mente, logo que eu fui para lá, era exatamente construir um modelo matemático, preferencialmente sem que a matemática fosse o fim, né, mas fosse o meio, né, mas um modelo do capítulo 17, ou um modelo de crescimento baseado no capítulo 17. Enfim, por várias razões eu acabei ficando com crescimento, mas saí aí dessa parte, digamos, mais monetária. Então, quer dizer, para mim, certamente, é uma enorme alegria poder falar do Cardinho. Eu certamente lamento, posso não ter lamentado, em última instância, ter ido para o Rio, mas certamente lamento, porque continuo muito paulistano, mas certamente lamento a perda da oportunidade de poder ter interagido com ele pessoal e institucionalmente de uma maneira muito mais frequente do que aconteceu. Eu lembro de forma muito saudosa, vejo aqui vários que estavam lá, como Kampusca, como Gary, daqueles memoráveis encontros em Knoxville, tá? Em que a gente tinha a oportunidade de interagir de forma muito intensa, quer dizer, com o Cardinho, enfim, com o resto da trupe, enfim. Então, quer dizer, sempre uma alegria enorme poder falar dele. E aí, só dois últimos comentários finais. Foi bem lembrado pelo Tiago, aquele interesse que o Cardinho tinha pela biologia, tá? E eu tive a oportunidade de, em algumas poucas ocasiões, conversar com ele sobre isso. A minha pesquisa nos últimos anos ficou muito pautada no uso da biologia evolucionária, por exemplo, com jogos evolucionários.
mas eu lamento também não ter tido a oportunidade de interagir mais com o Cardim nessa questão da biologia evolucionária. Uma outra passagem pessoal que eu lembro muito do Cardim é que o Cardim ele tinha, digamos, ele era um guia turístico, né? Ele tinha enormes sugestões de vários lugares para, enfim, para a gente conhecer. E eu lembro que eu pedi uma dica para ele de praia, ele falou: não, você tem que ir para Taipus de Fora, tá? Ali na região de Itacaré, quem teve oportunidade de ir, que é uma das praias mais bonitas do Brasil. E, de fato, eu fui a Taipus de Fora e lá eu tive a oportunidade de lembrar dele mais de uma vez, porque, de fato, a praia é provavelmente a mais bonita que eu já fui. Tá? E aí, só um último comentário. Hoje, quer dizer, eu já tinha me programado, claro, para participar aqui, e comentei com a minha esposa, quer dizer, na hora do almoço, que eu ia, enfim, que eu ia assistir, etc. E aí me veio a lembrança dessa minha interação com o Cardim, por conta da minha possível ida lá para o UFRJ ou para a UF, enfim. E aí eu até comentei com ela, falei: não, eu não posso deixar de ir, porque, em função da minha interação com o Cardim, eventualmente a minha vida teria tomado um rumo completamente diferente daquele que tomou. Não veio a tomar, mas eu tenho uma enorme alegria de poder falar dele, de poder tê-lo no meu coração, tê-lo como fonte de inspiração. Certamente, o Cardim jogou um papel essencial com a sua contribuição para a moldagem da minha dissertação de mestrado. Tá? E, enfim, é certamente uma alegria enorme poder compartilhar, inclusive, parte das razões pelas quais, pessoalmente para mim, ele é tão importante. E, enfim, certamente não é um momento de lamentar, é um momento de celebrar, mas, Cardim, um grande abraço para você, meu caro. Bom, muito bem, muito obrigado, doutor Gilberto. Agora, Fernando Ferrari Filho, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, queria agradecer a convocação e também faço minhas palavras do Gilberto, ou seja, fui pego de surpresa, mas agradecer a convocação do Bresser Pereira. E, ao agradecer a ele e, obviamente, falar sobre o Cardim, eu gostaria inicialmente de comentar dois aspectos. Se o Cardim foi referência, e no passado, e continua sendo referência para todos nós, inclusive para economistas de inspiração keynesiana e pós-keynesiana dessa nova geração, o Bresser, né, com essa homenagem que ele presta ao Cardim, foi com certeza aquele que abriu oportunidade para que todos os economistas pós-Cardim, ou influenciados pelo Cardim, ou tendo Cardim como referência, pudessem divulgar seus trabalhos, suas pesquisas, e até hoje participa ativamente das nossas discussões em todos os seminários, sejam seminários em nível nacional, sejam seminários em nível global, participando, discutindo e contribuindo com os keynesianos e pós-keynesianos. Então, Bresser, mais do que a homenagem que você faz ao Cardim, você faz homenagem a todos os keynesianos e pós-keynesianos brasileiros que têm o Cardim como referência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não se preocupem, eu serei extremamente breve. Tá? O segundo ponto é dizer que eu conheci o Cardim em 1986, quando nós, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizamos um seminário sobre 50 anos da teoria geral e os 40 anos da morte de Keynes. Naquele seminário, se eu não me engano, estavam Lauro Campos, Cardim de Carvalho, Silvia Schor, e confesso que eu não me recordo do quarto, né? Mas quem me chamou a atenção especificamente foi o Cardim. E a partir do momento que terminou o seminário, nós começamos a conversar, eu me apresentei dizendo que estava fazendo doutorado na USP e que estava pensando em fazer uma tese sobre o setor externo no pensamento ou na economia de Keynes. E a partir do término da apresentação dele e da minha introdução a ele prontamente se pôs à disposição para nós conversarmos
e trocarmos ideias sobre o que poderia ser a minha futura tese. Eu, se eu não me engano, em 87 ou 88, eu fui ao Rio de Janeiro, minha mãe ainda era viva, e por isso eu ia mais recorrentemente ao Rio, e fui a Niterói, e, se eu não me engano, Fernanda, vocês moravam em Icaraí, né? E nós caminhamos cerca de 1h30 pelas praias de Icaraí e praias adjacentes, falando sobre o que poderia ser o meu projeto de tese propriamente dito, né? E, naquela ocasião, os insights que ele me trouxe foram extremamente importantes. E eu me despedia dele e disse, não, antes de se despedir, vamos lá em casa. Aí eu fui à casa dele e ele me colocou, você tem que escutar Bach antes de ir embora. Aí eu falei, mas, Cardim, eu sou um bitomaníaco, nunca mais me esqueço disso. Ele disse, mas o Paul McCartney também tocava cravo, então cravo é Bach. Né? Nunca mais me esqueço desse comentário dele. Mas, enfim, de lá para cá, ou seja, daquela ocasião para cá, até o falecimento dele, o Gilberto muito bem lembrou, nós nos encontramos inúmeras vezes nos seminários extremamente interessantes, não só interessantes e instigantes, não só intelectualmente, mas no sentido de criar um grupo, uma afinidade entre os keynesianos brasileiros. Não era à toa que sempre nós éramos a delegação mais representativa, não em termos de contingente populacional, mas eu diria até em termos de provocação nos debates, né? Não somente em Knoxville, Gilberto, mas também em Kansas City, né? Então, e aí nós transferimos isso, depois que os seminários foram momentaneamente suspendidos, nós transferimos isso para os seminários de Berlim. E anualmente nós encontrávamos o Cardim e realmente trocávamos não somente conversas, informações sobre economia, mas sobre diversos assuntos possíveis e imagináveis, né? E o último ponto que eu queria mencionar, como eu disse para vocês, eu seria extremamente breve, né? Não sei se dá para dizer que eu tive um prazer, um privilégio, né? Diante das circunstâncias que eu vi o Cardim pela última vez, foi na Páscoa de, se eu não me engano, 2017, um pouco antes, 2018, um pouco antes do Cardim falecer, né? E eu liguei para a Fernanda e disse, Fernanda, eu gostaria muito, eu sei que o Fernando se encontra numa situação complicada, mas eu gostaria muito de encontrá-lo. E a Fernanda foi extremamente gentil e propiciou esse encontro. Eu fui com a minha esposa, que não conhecia o Cardim, conhecia só de nome, obviamente, e aí eu relato isso, e disse isso para o Cardim. Antes de ir a Cascais, né, ou um pouco antes de Cascais, agora eu não me recordo qual é a cidade, Fernanda, né, que ele estava na casa do Tiago, eu fiz questão, por mais agnóstico que eu seja, eu não digo que eu sou ateu, porque, e aí eu acho que é muito forte dizer que eu sou ateu, por isso que eu sou agnóstico, né? Eu fiz questão de ir à catedral mais antiga de Portugal, que se encontra em Lisboa, e eu não sabia disso. Uma catedral, se eu não me engano, do século XIV ou do século XV, né? E entrei nessa catedral com minha esposa e pedi, Graziela, faz uma oração por mim, já que eu não tenho condições de fazer oração, né? Pensando no Cardim. E ela fez essa oração e eu fui para o encontro com o Cardim, esse último encontro com o Cardim, ele sempre generoso, sempre atencioso, sempre amigo, e eu narrei isso para ele. Falei, olha, Cardim, a homenagem que eu presto para você e torcendo para que a gente possa se encontrar em outras Páscoas, né, é essa, né? Então, enfim, né, realmente o Cardim foi uma referência, continua sendo uma referência. Os familiares dele são pessoas maravilhosas, Fernanda, Tiago, enfim, né? E os amigos que estão todos aqui, agradeço mais uma vez a convocação do Bresser, e eu acho que era isso que eu queria dizer. E ressaltar de novo, Bresser, a sua generosidade, a sua
enfim, a sua... Eu acho que é isso. Você incorpora o espírito do Cardim para essa geração todos de economistas e pós-keynesianos. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, Fernando. Aliás, eu vou fazer mais 2 convocações para uma conversa rápida. Uma é do Gary e a outra é do Luiz Fernando. Quem fala primeiro? Luiz Fernando. Gary. Gary, please. Okay, let me just say something. First, Bresser, it is marvelous that you've brought out this book in Portuguese. All that was said is exactly right. I think this book contains the foundations of Fernando's work and his insight. And actually, it comes at a point where, there was this complicated debate with the kind of people who were interested in mathematizing, and we saw the stock flow consistent model coming and other approaches. We saw this kind of complicated debate, but in some sense, what we see there with Fernando is that he keeps the focus on the human decision, and if you stay there and think about the human decisions in the context of the institutionalized economy, and especially as we've heard from Loureiro, the monetary economy that we can never forget, everything is there. Everything that is important about the dynamics and the instability of capitalism is already there. And it's important that we remember this kind of centrality of the decision moment that for Fernando was always at the center. As we then build our stories about the systems and so on. And yes, it's true that, we have with Lavoie and we have many mathematizations. And of course, some of the people on this call are some of the most eminent people in the world at using formalisms. But I think that we are all aware, as we are all in some sense students of Cardim, about this tension between trying to depict the systemic consequences and aspects of capitalist economies that are monetarized, and at the same time to retain the kind of human essence of the decision moment, the uncertainty, the greed, all of those elements that make the study of capitalism something that we have to understand more and more deeply. And I would just end by saying that I know that we move from there to many moments from that 1992 book to many moments that now bring us to something like the debate about the new developmentalism. And Bresser, started this debate before we saw the near destruction of the developmental state in Brazil. And so it's very important that we now have this debate in our minds, and we have, in some sense, the question of where are we going? What is the role of the state? And at the same time, we have these foundational points of reference that Cardim has given us. And somewhere in here there are solutions that we can find, going back to our core theoretical ideas, but then advancing to the need to recreate and to create new institutions that work for the people all across this world, for the poor and for those who are socially excluded and across the world. So thank you. It's a beautiful moment. And Bresser, I'm so happy and so proud of what you've done. Thank you. Thank you very much, Gary. Luiz Fernando. Bem, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse lançamento, né? Eu acho que é um lançamento e uma homenagem, né? Mais do que um lançamento, é uma homenagem, né? Que realmente o professor Bresser, né, proporcionou, né, com grande generosidade. Eu gostaria de falar 2 coisas, na realidade. Primeiro, eu conheci o Cardim por ali em 1994, por aí eu estava voltando, né, no meu doutorado em Campinas e integrei, quando ele estava formando o grupo Moeda e Sistema Financeiro. É uma fase, né? Eu peguei aquela fase do Cardim que ele já tinha escrito
o livro dele, de 92, e vários outros artigos, na Cambridge Journal, na Journal of Post-Keynesian Economics, dos fundamentos, né, pós-keynesianos. E já essa nova fase era uma fase que o Cardim se dedicou a analisar particularmente o sistema financeiro, e eu estava fazendo minha tese sobre esse assunto, passei a integrar esse grupo e me beneficiar das discussões que foram feitas no âmbito desse grupo, e particularmente com ele, né? Eu trabalhei com ele, acompanhei ele, né, em vários trabalhos de pesquisa durante 20 anos. E, assim, o Cardim, particularmente, nós éramos jovens naquele momento, naquela época, ele estimulava bastante a gente, primeiro, a publicar, né? Vocês precisam publicar, né? E procuramos seguir, né? Assim, se a gente quer fortalecer o nosso grupo, nosso cartão de visita vai ser as publicações. E a segunda coisa é que o Cardim também passou a estimular a gente participar dos congressos internacionais, né? Em Knoxville, como já foi relatado, em Kansas, né? Aqueles congressos americanos, né? Nós participamos. O primeiro que eu participei, o José Luiz Oreiro também foi o primeiro que ele participou, foi em 1998, em Knoxville. E ali estava eu, o Oreiro e o Rogerinho Sobreira, né? E a primeira vez que a gente ia apresentar num congresso internacional, estávamos ali nervosos, e o Cardim, daquele jeito brincalhão, né, dele, falou: vocês, por favor, honre as calças que vocês vestem. Né? Foi o recado que ele deu para a gente. Né? Bem, então, depois, eu acho que o Cardim estava preocupado com o legado, né, dele. Né? Ele, conforme o Tiago falou, ele teve, sem dúvida, né, em parte, o fato da heterodoxia, o pós-keynesianismo, em boa medida, né, ter se difundido no Brasil, se deve ao trabalho do Cardim, né, como pesquisador e como professor. Né, e depois ele tinha essa ideia de fazer a Associação Keynesiana Brasileira, para dar um formato, né, mais institucional e de difusão, né, do pós-keynesianismo do Brasil. Particularmente, nesse momento inicial, né, eu e o professor Fernando Ferrari, né, contribuímos, né, no sentido, fizemos um encontro em Campinas, fundamos a associação, fomos os primeiros presidentes da associação, então consolidamos a associação, que hoje já está com pernas, né, próprias, com segunda, terceira geração aí tocando. O Bresser participa ativamente dos encontros, né? Me lembro que uma vez eu era presidente da associação, fizemos em Vitória, aí, como a gente sempre convidava o Bresser, ele falou: mas esse ano nós não vamos convidar o Bresser. Aí a secretária dele me liga: o professor Bresser disse que vai participar do encontro. Então, eu falei: não, então vamos arrumar um jeito de encaixar o Bresser. Então, o Bresser também ele participou, né, assim, de forma orgânica, né, da formação da Associação Keynesiana, é um dos patronos, né? Também outra referência importante. Só para terminar, eu, tal como o Oreiro, eu também ia me aconselhar muito, né, com o Cardim, particularmente em questões profissionais. Né? Dois momentos que eu me lembro disso, né? Eu pensei em fazer o concurso para o IPEA, né, o último concurso que teve do IPEA, e fui conversar com ele, me lembro ali na sala dele na UFRJ, e ele me ouviu, e depois eu terminei de falar, ele falou: Luiz, você imagina alguém dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer? Né? Ele só falou isso. Eu falei: não. Então o assunto terminou. Eu falei: o assunto terminou. Ele sabia que a minha vocação era uma vocação acadêmica, né? Ele encerrou o assunto ali. E a segunda, para terminar, eu ali em 2008, foi 2000, agora não me lembro direito, 2008, a gente estava revendo um artigo que nós éramos coautores no Oxford Handbook of Banking,
Cada nova edição tinha que rever 30%, fazer conteúdo novo de 30%. Nós fizemos uma divisão, tinha um outro, somos 3 autores, tem o economista gaulês também, o John Williams, que também coautor, fizemos a divisão, cada um fez a parte. Quando chegou na segunda fase de revisão, o Cardim falou: olha, Luiz, não vai dar para eu fazer essa revisão, a doença avançou. Eu falei: não, tudo bem, eu vou fazer essa revisão. E depois que nós mandamos essa última versão, que está saindo na 3ª edição do Oxford Handbook of Banking, os organizadores do livro disseram, sem saber quem era o autor, que aquela sessão que o Cardim tinha escrito era uma sessão muito interessante. Quer dizer, mesmo em uma circunstância extremamente adversa, ele realmente fez uma contribuição interessante. E, por último, também nessa ocasião, em termos desse conselho, eu já meio assim, cheio de dedos com ele, eu falei: olha, Cardim, estou pensando. Ele sempre me incentivou para fazer concurso para a UFRJ, era professor da UERJ. Aí eu contei que eu teria tempo de me aposentar, abri uma vaga para concurso em macroeconomia e eu fui me aconselhar com ele. Aí eu falei: Cardim, estou pensando em fazer. Ele falou: Luiz, faça. Eu fiquei muito feliz, que se você fizesse concurso, tenho certeza que você vai passar, vai dar uma grande contribuição. Para terminar, assim, um grande prazer que eu estou ministrando a disciplina Macroeconomia Pós-Keynesiana, Sistema Financeiro, eram disciplinas que ele ministrava na pós-graduação. Para mim é uma grande honra poder continuar, dar o seu legado, como pesquisador e, sem dúvida, como uma pessoa formidável, como foi dito aqui, uma pessoa aglutinadora, uma pessoa simples, e que realmente formou grandes gerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Fernando. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Antônio Alves. Pode falar, Antônio Alves. Você não está mudo, não? Sim. Pronto, agora acho que me escutam. Isso. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, parabenizar o professor Bresser pela iniciativa da tradução do livro do professor Cardim e começar meus comentários dizendo que aqui os vários depoimentos mostraram faces do professor Fernando Cardim, que são conhecidas por todos, um professor generoso, bem-humorado. É impressionante como a gente, quando ouve os relatos sobre o Fernando Cardim, ouve relatos de pessoas que sempre se consideram seus amigos. Então, eu não diria que o Fernando Cardim é igual ao Roberto Carlos, que teve 1 milhão de amigos, mas eu diria que entre assim, seus estudantes, entre as pessoas que assistiram suas palestras, se tiveram algum contato com ele, por alguma razão, acho que isso é uma característica dele que é difícil assim de explicar, por alguma razão as pessoas se afeiçoavam e iam considerando o professor Cardim seus amigos. Não é raro que a gente encontre depoimentos desse tipo, independente da maneira como se relacionaram, a intensidade com o professor Cardim. A segunda coisa que chamava a atenção, acho que de qualquer um, era assim, a erudição, a cultura, a sofisticação do professor, sem perder aquelas características do bom humor, de uma pessoa que está sempre próxima, sempre com a mão, sempre um cumprimento para a amizade, mas essa erudição, o conhecimento de economia, com a profundidade e a reflexão que o professor Fernando Cardim sempre apresentou, era de fato... Bom, talvez eu esteja valorizando demais esse ponto, mas isso me deixava impressionadíssimo e eu sei que eu não estou sozinho nessa avaliação. E o Tiago chamou muito bem a atenção. Fernando Cardim sempre foi um professor, e tinha um espírito do professor.
a preocupação em explicar os detalhes, em apresentar a lógica por detrás dos argumentos, o pensamento crítico, né? E, por fim, a posição de independência que ele teve na academia. O Fernando Cardin, apesar do seu... Para relembrar o Tiago novamente, apesar do trânsito que ele tinha em com diversas pessoas na academia, ele teve muita coragem, né, para levar adiante a bandeira do pós-keynesianismo. Eu diria assim, para fincar a bandeira do pós-keynesianismo em território nacional, né? Ele poderia ter escolhido um caminho talvez mais conveniente, talvez que ele tivesse trazido mais benefícios financeiros ou mesmo de prestígio, né? Mas ele preferiu a missão de levar adiante um conhecimento do qual ele acreditava e levar adiante mesmo a missão do o que o Keynes sugeria, né, que o economista fosse uma pessoa capaz de tratar de problemas reais da sua época, né? Então, o Fernando Cardin agarrou essa bandeira. Só fazer uma lembrança do prestígio do Fernando Cardin. Houve um seminário no BNDES em que o Delfim Neto fazia uma exposição. Então, alguém que estava do lado do Delfim Neto disse que ele tinha só mais 5 minutos para poder ir para o aeroporto. Veja, o BNDES está ali na Avenida Chile, ele tinha 5 minutos para ir para o aeroporto Santos Dumont para pegar o avião, já devia estar, de fato, em cima da hora, né? E aí abriram para o auditório, né, pessoas que quiseram fazer assim, a última pergunta. E umas 6 ou 7 pessoas levantaram a mão. De fato, a palestra foi excelente. E começou pelo Fernando Cardin, que disse que só ia fazer a pergunta porque já estava com a mão levantada, mas não sabia se ia ter tempo de ter a resposta. E o Delfim Neto deu uma resposta bastante ilustrativa assim, do prestígio do Fernando Cardin tinha, que foi a seguinte, né? Professor, para responder a sua pergunta, eu perco meu avião. Né? Isso foi testemunhado por, sei lá, 500, 600 pessoas, né? Um auditório lotado. Bom, e o que isso tem a ver com o livro, né? Cuja versão traduzida está sendo colocada à disposição do público brasileiro, né? É que me parece que esse livro ele traz essas faces todas do Fernando Cardin e permite, de certo modo, apresentá-lo, né, para um público mais amplo no Brasil, né? Em primeiro lugar, né, qualquer leitor do livro, já do seu primeiro capítulo do livro, o Cardin já coloca logo seu cartão de visita, mostrando-se sua erudição como economista. Ele, de uma maneira muito simples e muito ágil, numa leitura muito agradável, ele vai fazendo um passeio pela teoria macroeconômica para posicionar o pensamento de Keynes e os pós-keynesianos. Então, está ao lado da erudição do Cardin, já nas primeiras páginas, já aparece. Segundo, né, esse livro também traz uma marca da independência do Fernando Cardin, né? Eu digo independência no sentido de ter sido uma pessoa para colocar os fundamentos do pensamento keynesiano de uma maneira muito direta, né? Sem necessariamente, eu diria, fazendo debate, tal como Keynes faz na teoria geral, né, com os ortodoxos, né? Ele, de uma forma muito respeitosa, muito elegante e muito culta, vai afirmando o paradigma pós-keynesiano, também já desde suas primeiras páginas, anunciando uma construção assim, muito rica que vem pela frente. Terceira coisa. Terceira. Bom, por fim, né, aparece ali também no livro essa figura do professor, a que o Tiago já fez referência, né? O livro, apesar de ser um livro erudito, um livro culto, sofisticado, que trata com argumentos muito complexos de economia, é apresentado, ao meu ver, assim, da forma mais simples e direta possível, sem ser simplório, né? Então, aquela clareza de exposição, aquela elegância da demonstração dos argumentos faz com que a gente que faz a leitura se sinta como em outros grandes livros, né? Ao final da leitura de cada capítulo, você ter a certeza que entendeu tudo o que há para se compreender daquele assunto, né?
mas não pode se deixar atrair por isso, porque na verdade as coisas são mais complexas. O Fernando dá uma chave de leitura nesse livro. Mas então, eu acho esse livro traduzido para o português é fundamental, porque trata-se de um autor brasileiro, ainda menos conhecido no Brasil do que deveria, menos lido no Brasil do que deveria, e mais importante do que eu acho hoje em dia, do que talvez jamais tenha sido. Aliás, por fim, a minha observação pessoal é a seguinte, né? Quem teve o prazer de poder ter contato com o professor Fernando Cardim e se ver num momento como a gente está agora, né? Em que a discussão sobre as questões brasileiras que envolvem economia, política, futuro do país, e diante de um quadro tão em transformação, né? Que você tem novos players internacionais, você tem uma mudança tecnológica enorme, inclusive no campo monetário. Estamos no meio de uma crise pandêmica que, sob certo sentido, pode ser visto como não uma continuação, né? Mas assim, mais um degrau para baixo depois da crise de 2008. Né? Faz falta ouvir o que o Cardim pensaria sobre isso. Que a gente tem, entretanto, uma grande obra, e acho que esse livro ajuda a compor esse quadro. Então, é fundamental, o livro já existe há muito tempo, mas é fundamental que esteja disponível com mais facilidade para os leitores em português. A gente, quem sabe, não pode passar a dar os cursos de macroeconomia daqui para frente, apoiados não dos manuais convencionais, mas nesse manual riquíssimo e belíssimo que o Cardim nos deixa. Então, obrigado. Muito obrigado, Antônio Alves. Muito bem. Fernanda, quer dizer alguma coisa? Está aí firme, dona Fernanda? Áudio. Estava tentando ligar o áudio. Eu só queria mesmo agradecer muitíssimo, acho que ao professor Bresser pela sua amizade, generosidade, e a todas as pessoas que participaram pelo carinho que demonstraram. E foi muito emocionante, e espero, professor, poder revê-lo breve aqui em Portugal, ou quem sabe aí em São Paulo, quando essa coisa toda passar. Muitíssimo obrigado, foi extremamente simpático e emocionante tudo isso. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação. Muito obrigado, Fernanda. Então, muito obrigado a todos. Né? Acho que está feita a nossa homenagem, está lançado o livro. Né? Agora vamos trabalhar, né? E usar sempre o Cardim entre os nossos autores prediletos. Até logo. Bresser, deixa eu só falar uma coisa. Eu fui o único que não agradecia a você. Então, agora agradeço formalmente por você ter organizado o evento. Lamentável, hein, Zé Luiz? Lamentável. Pois isso lamentável, de vez em quando dá uns lapsos. Mas eu fiz também a revisão técnica do livro, enfim. Ele estava com as batatinhas. Muito obrigado. Estava com as batatinhas, isso. Estava pensando nas batatinhas. Exatamente. Okay. Mas, enfim, Bresser, parabéns e, enfim, foi um ótimo evento. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Eiro. A todos. Até logo para todos. Um abraço a todos. Abraço a todos, gente. Boa noite. Um abraço a todos, pessoal. Fernando, um beijo para você. Boa noite. Boa noite para todos. Um abração, Thiago. Saudades. Um abraço. Abraço a todos. Abraço, Fernanda. Abraço, Thiago.